Aonde encontrar ouro? Aonde encontrar pedras preciosas? Pois é, se você ficar até o final desse podcast, você vai saber. Hoje estamos aqui com o Emerson, que é geotécnico, trabalha na área há quanto tempo já, Emerson? Já desde 2002. Desde 2000? E dois. Ó, faz tempo já então, gente. Ele conhece. Então ele vai estar aqui dando dicas para vocês que querem encontrar ouro, tipo de solo ou outros tipos de pedras preciosas. Mas é claro que bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo Descontrolado, onde aqui nós não temos papa na língua, embora eu ainda não saiba o que isso quer dizer. Vocês sabem que sempre o nosso bate-papo descontrolado a gente começa num assunto e termina no outro. Depois da vinheta. Emerson, há quanto tempo você está na área mesmo? Desde 2002? Desde 2002. Na realidade, eu caí na geotecnia, terra, Certo. técnicas da terra. Então, foi meio que a sorte que eu era gerente comercial aqui na década de 90. Meados de 2000, eu fui para Portugal e surgiu essa oportunidade na empresa que eu trabalhava, e que eles tinham lá um departamento de geotecnia e fundações especiais. Quando teve a mudança, e no caso de Portugal, de escudos para euro, a comunidade europeia, com a entrada de Portugal e a Península Ibérica, enfim, Espanha e companhia, eles unificaram a moeda. Então, para todo tipo de serviço especializado, eles tinham que dar formação e ensinar. Ia ter o euro, Portugal e Espanha junto, futebol. Então, renovar os estádios, a infraestrutura toda de transporte, por exemplo, o metrô, por exemplo. Então, eu peguei esse barco e fiz o curso, fiz a formação. Caiu no colo, mas foi amor à primeira vista. Aí você foi para as Europas, então, é isso? Você foi lá para Portugal, é isso? Isso. Você morou quanto tempo lá? Residência em Portugal, 11 anos. 10 para 11 anos. Nossa, muita coisa. A gente, como Portugal é um país pequeno, a gente andou, fui para vários lugares. Eu tive o privilégio de conhecer bastante lugares viajando para trabalho, tá? Mas você já pensava em trabalhar nessa área? Nunca, nem conhecia, para ser sincero. Nem conhecia? Caí... Porque, Emerson, a gente já se conhece há muito tempo, cara. Então me permite fazer essa brincadeira. O Emerson, ele é mais ou menos... Você tem o quê? 1,60 m? 1,62 m. Ele tem 1,60 m. Não me rouba dois, não, pô. Me ajuda aí. Eu vou te ajudar. Ele tem 1,62 m. Ele, assim, em comparação a mim, ele é baixinho. Eu tenho mais de 1,80 m. Então o que acontece? Ele é baixinho, barbudo, careca e trabalha na terra, cara, a gente pensa o quê? É um anão, né? Os caras que cavavam, né? Os tatuzinhos. Tatuzinho. Aí, então, mas sua família não é de anão, então? Não. Você não tem parentesco, Senhor dos Anéis? Não, Senhor dos Anéis, nada. E eu acabei entrando no ramo e fui me especializando, tá? E a geotecnia, ela se resume em quê? Por exemplo, imagina que você é dono de uma grande superfície a nível de terreno e que vai ser construído, e você quer construir um galpão de um hipermercado. O primeiro processo antes do projeto a gente chama de SPT, que é Sistema de Penetração e Transmissão. A gente vai para esse terreno, é colhido amostras do terreno, é feito várias perfurações a N metros, vai depender do tipo de terreno que é visualmente feito em primeiro instante, depois é feito com equipamento. A partir desses amostras de solo, de 2 em 2 metros, por exemplo, de metro em metro, isso aí é estipulado com a geóloga. A geóloga que faz o acompanhamento junto com a gente geotécnico. E vai ver que técnica que vai ser aplicado naquele tipo de solo. Quer dizer, o geotécnico, ele é especialista em perfuração, tipo de solo. Isso, e a geóloga, ela é que faz o estudo, ela é que passa o laudo. A gente, a parte técnica com a gente é a operação total, tudo, e quem faz mesmo um estudo geológico é a geóloga, mas ela é uma equipe, um depende do outro. Isso aí não é que nem uma equipe de futebol, goleiro é goleiro, zagueiro é zagueiro,
Então, cada um no seu. Todo mundo tem sua importância. Isso, todo mundo sem importância. A partir daí, você vai ver que tipo de técnica. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem lá para construir esse galpão, vai 50 milhões. Aí você fala, pô, 50 milhões, mas se você tem a oportunidade de trocar para, pô, não precisa ter uma terraplanagem de tal, porque aqui tem um solo vegetal, tem saibro, tem xisto, tem N tipo de coisa. Vamos fazer uma cortina de estacas aqui, vamos fazer uma escavação, trocar o solo, colocar brita, enfim. Tem uma série de métodos que fazem que o projeto fica muito mais barato utilizando esse tipo de técnica. No Brasil hoje, tá? É engraçado que nós vivemos num paradigma a nível de geotecnia. Porque o JAI, que é a bíblia da geotecnia, é desenvolvida e escrita por engenheiros brasileiros. A engenharia brasileira, italiana e alemã, no caso, mais a parte europeia mais antiga, é espetacular. Eles que escreveram a JAI, para você ter ideia. Só que aqui no Brasil ainda está um pouquinho, vamos se dizer, atrasado a nível de equipamento, de sistemas de perfuração. Não que, por exemplo, nós temos o metrô aqui. Você não vê que eles falam assim, vai ficar pronto daqui 10 anos e fica daqui 20. Uhum. Não, até Isso não tem a ver com corrupção na política pública? Também, entra tudo. Tem uma série de fatores, mas muitas das vezes, porque a geotecnia ela lida com a natureza. Você muitas vezes você não sabe o que tem. Tá entendendo? Eu vou te dar um exemplo clássico. No Nordeste. Todo mundo diz que passa sede. Por quê? Porque você está falando de governo. Água, se você perfurar aqui, qualquer lugar que você perfurar, ele vai dar água. Do Brasil. Exatamente. Independente de ser 1 metro a 100 mil metros. Mas vai dar água. É fato isso aí. Então, se quisesse resolver o problema da água, é fácil. Era só fazer vários postos artesianos. E hoje em dia o equipamento está tão... a tecnologia está tão avançada que você tem equipamentos próprios que, pô, aqui é menos, a gente pode perfurar menos que vai dar água. Não precisa de você estar fazendo poços de 100 metros, 200 metros, que nem antigamente. Antigamente não tinha disso. Antigamente era uma coisa... Mas já são técnicas já muito antigas. Os índios já tinham esse tipo de técnica por instinto. Não me pergunta como eles faziam. Teve que pareça. Os índios? Exatamente. Peraí, eles já perfuravam o solo, já... Atrás de água, mas aí você pergunta, como eles não tinham equipamentos há 300, 400 anos atrás, aí como é que eles faziam? Radiestesia? Justamente, eles, por instinto, por sapiência, eles sabiam exatamente que aqui tem água a 2 metros. Então eles cavavam os 2 metros para colher água. Pode acreditar. Então são coisas que a gente foi aprendendo e isso foi criando curiosidade e amor. Tá? Eu, por exemplo, no metrô no Porto, tinha uma estação, para vocês entenderem, que nem a Praça da Sé, lá se chama Trindade. Só que ela é uma estação muito antiga de trem, cada década de 40, 50. Praça da Sé em São Paulo. Então, hoje, atualmente, o projeto lá funciona que nem da Praça da Sé, que é uma estação só onde você consegue ônibus, metrô, trem, você tá entendendo? Uhum. Central. E eu tive o privilégio de trabalhar na estação de Trindade lá. E utilizamos túneis muito antigos. Para você ter uma ideia, Eurico... você tá falando de Portugal. Agora eu tô falando de Portugal. Para você ter uma ideia, foi... Antes da gente começar escavações em determinadas ações, vai ser o projeto do Porto, por exemplo, onde nós estávamos trabalhando, é uma cidade muito antiga. Então, a gente busca lá as antigas plantas de galerias de águas fluviais, porque tem que fazer desvios e tudo. Achamos galerias datadas da Roma Antiga, cara. Onde você tem ideia, para mexer uma pedra demorava uma semana, porque arqueólogos e tudo numerava aquilo, foi assim, legal. E com um prazo para terminar. Mas cara, tínhamos assunto aqui para noite toda, cara. Só tá começando, galera. Só tá começando. Essa foi clássica, por exemplo. Cobriu na frente da estação de São Bento. Se você entrar no Google Maps e colocar a estação de São Bento de trem na Baixa do Porto, antes da ponte de São Luís, vocês vão notar lá que tem uma
uma parte toda de azulejo, datado à mão, datado de 1800, 1700, entendeu? Isso dentro da estação de trem. Dentro da estação. Quer dizer, foi preservado Não pode, não sei, você não, são patrimônio, e veja bem que não e estava soterrado? soterrado. Mas quem que soterrou isso? Então, fica difícil você saber, porque com o tempo, como eu te falei, são cidades muito antigas, para você ter ideia, os alicerces, os baldrames das casas lá, é de madeira, cara. Enquanto nós aqui de concreto, concreto. ferro, lá é de madeira. Aí você perguntou, mas a madeira não apodrece? Por incrível que pareça, tem determinados tipos de madeira lá que aquilo fica, cara, 200, 300 anos. Quase Portugal inteira. Da parte, eu tô falando da Da parte parte velha, que é a parte antiga do porto. Todo onde tem as caves do vinho, que tem o Rio Douro, aí do lado esquerdo é o porto, é a Baixa do Porto, e do lado direito é Gaia, que é onde tem as caves do vinho do porto. Deve ter tomado um já, dia o vinho do porto. O pessoal também aí sabe que o vinho do Porto tive esse privilégio também de tomar um bom vinhozinho do Porto. E, cara, foi assim um trabalho minucioso de geotecnia. E ali eu aprendi muito. E a respeitar a história, tá? A respeitar os antepassados nossos. Porque quer queira, quer não, Portugal descobriu nós, né? Sim. Por mais que a gente tenha descendência Europeia, indígena. Misturou tudo. Eu, por exemplo, a pessoa é de Minas, né? Uhum. Mas deve ter português no meio, deve ter espanhol, não sei. Sim. Eu nunca tive essa curiosidade, mas a gente podia até uma hora fazer uma árvore genealógica, né? Mas é provável que se lá atrás, se for puxar 300, 400 anos, né? Até você é um cara nesse lado que acredita em reencarnação, né? Sim. Se eu tiver... Sim, não, tá certo. Gente, eu até acredito, aproveitando daqui, esse cara aqui, ele é um cara que tem a alma muito antiga. Tem uma sensibilidade, assim, fora dos padrões, assim. É um cara que a gente admira ele, enfim, mas isso aí é outro assunto. Gente, eu acho que eu não consigo receber elogio, nem sei se isso foi elogio. Não, foi elogio. Eu não sei se ele me chamou de velho ou de maduro, sei lá. Ô, mestre, sabe que ele Eu chamei ele de anão, então. Não, esse aqui foi só uma troca. Ele já me chamou de índio. E a gente então tem que ter sensibilidade e respeito com nossos antepassados. Então foi se utilizado os túneis, onde passavam os trens antigos. Então, da Estação de Trindade, Estação da Boa Vista, perto até do Consulado Brasileiro no Porto. Quem tiver a oportunidade, se estiver ouvindo a gente e conhece lá, sabe que é pertinho lá, que é bacana. E, cara, eu vou te dar um exemplo. Como foi teve uma parte lá dessa estação que teve que ser aberta a dinamite, teve muita pedra, muita fenda, criou-se muita fenda. Para se entender, então a estação era num declive e tinha um fosso mais ou menos de uns 15, 20 metros, onde ia ser, ele tem na estação da Sé, um fosso, onde tem distribuir os vagões para trem, para ônibus, para o metrô. Então teve que ser feita uma estabilização, a gente chama de estabilização de talude. O que é a estabilização de talude? São perfurações em inclinação, em grau horizontal, só com inclinação. Imagina com uma inclinação de, eu não me lembro, faz tempo, mas uma inclinação de 20%. Tá? É colocado lá um sistema a gente chama de ancoragens, que são cabos desenvolvidos que vieram da Suécia na ocasião, com 30 metros de tensão, ele ficava 1,5 metro para fora. Dentro dessa parede. Então era feito várias coisas para quê? E era injetado um cimento especial com um produto, que esse produto é de secagem rápida. E é calculado pela perfuração, a hora que se perfura, e é calculado quanto que vai de cimento, quanto vai de produto em cada furo. E nós já andávamos, para você ter uma ideia, estava previsto lá na época, sei lá, 16 furos, eu acho que foi isso, não me recordo, já tem algum tempo, se eu estiver errado, se alguém estava presente lá, me perdoe, mas que já tem algum tempo. Desse 16 furos ia levar aproximadamente umas 40 toneladas de goma de cimento com o produto. 16 furos. A máquina que ejeta cimento, que é geotecnia. Esses furos, eles colocam como se uma espécie de um canudo, um tubo. Imagina que eles fizeram um furo na parede,
Certo. Imagina que essa parede aqui é o talude que a gente fala, que é o barranco. Hum. Para ele não cair, feito furo, em Uhum. horizontal, só com inclinação de 15% para poder. Se você põe assim, vai escorrer a goma para fora. Então você vai ter que ser inclinado. Para quê? Para ele vir enchendo de baixo para cima. Porque nesses cabos ele tem um tubinho onde é engatado a mangueira da máquina de injeção e a goma vai do fundo para cima. Vai enchendo. O que acontece? E aquilo é injeção em bares. Por exemplo, um bar, 2 bar, 3 bar, 10 bares. Então você tem uma determinada pressão. Você não pode dar Aí se muita tiver pressão. algum alcoólatra aí assistindo, não é bar de... É Não é bar de medida, tomate, viu? não é boteco, não. É medida. É medida. É pressão, na realidade. E aí, cara, uma semana bombeando cimento, e o cimento ia embora. Não criava pressão. Ou seja, a fenda não secava, porque o intuito de você ter um buraco assim, você vai colocando o cimento, Sim, aí ele vai preenchendo. aí preenche. No outro dia você põe mais um pouco, vai preenchendo, vai esperando secar, até ele ficar pronto. Quando ele fecha, a gente dá na máquina lá em bares, ele vai dar 10, 15, 20 bares. Significa que ele tá fechado. Só que não ficava isso. Resumindo e Que vocês concluindo, fuçaram? chegamos à conclusão que a goma estava saindo. Ah. Na rua de cima da estação, nós fomos lá. O que aconteceu? Tinha 6, 7 sobrados germinados um com o outro. Conforme a gente dava pressão embaixo, o sobrado subia. Conforme a gente baixava a pressão, o sobrado descia. Andamos uma semana levantando e abaixando. Resumindo, trincamos as casas de todo mundo. Teve que fazer indenização, teve que demolir as casas tudo. Lá na realidade, eu acho que nem demoliu. Teve que ser tirado as pessoas. É verdade. E nós andamos uma semana levantando. Imagina E os moradores? a cozinha da mulher. A mulher, meu, reclamando com a gente, minha cozinha, pai, eu visto e tal. Tava aquele. O chão ficou oco, e embaixo era só goma de cimento. Meu Deus. A privada, ela não secou. Não tinha, em vez de ter água, tinha cimento, ficou tudo secado, o esgoto, tudo. Por quê? Porque preencheu tudo. Resumindo e concluindo. Pra terminar tudo, apareceu isso. Apareceu depois de uns 15 dias um senhor bravo, que a gente não entendia, tava perfurando, aquele barulho, e chegou lá o senhor, gesticulando, a gente não entendia. Cheguei perto dele e falei, o que foi? Ele falou, cara. Nós vamos ver. Ele morava a 1,5 km da onde a gente estava com a obra. E já tinha se passado 15 dias que a gente tinha detectado esse tipo de problema. Ele tinha uma plantação de batatas. Andou a goma a 1,5 km, preencheu a plantação do homem. Ele levou uma batata, imagina ele pegar uma batata assim e bater, o cimento abrir assim e a batata no meio. Ele acabou-se, o solo que era terra ficou calcificado. Meu Deus. Então, a geotecnia nesse sentido, cara, para quem trabalha com isso e sabe, foi assim um aprendizado muito bacana, muito bacana. E, cara, eu tenho saudades, a verdade é, porque eu vim pra cá, não exerço a profissão aqui, mas tem muitas Eu histórias. fico imaginando no mercado, né, Kleber? Ó, o cara vendendo a batata cheia de cimento. De cimento. Fala assim, ó, batata surpresa. E a pessoa pra comer lá com a... ficou aquela bolota de cimento em volta da batata e tudo calcificado, a plantação do homem toda. E pior, as vinhas, que ele lá tem um costume de plantar, de ter as vinhas, uma vez por ano fazer a vindima para poder colher o vinho. Só que 50, 60, 70 anos, as vindimas, ela dá uma produção de muitos anos. Acabou com os pés de uva do homem também. Putz. Resumindo e concluindo. Estragou o solo? Estragou o solo, né? Não tem mais o que fazer. Não. Você injetou. Eu vou te dar outro exemplo. Chama Tintas Bardot. A Tintas Bardot lá fora é que nem a Souvenir aqui. Então é famosa. E eles queriam fazer uma fábrica. E tinham que fazer silo de armazenamento de tinta. Então aquilo lá tem quantas toneladas? Gigantes. Então o solo tem que estar muito, muito bem calçado para suportar aquele peso. Como é que você faz aquilo se você não quer um aterro? Aí nós tivemos que fazer injeções específicas. Aí chamamos de microestaca. A microestaca já é o contrário. Eu te falei das ancoragens, que é horizontal com inclinação. As microestacas são
vertical, completamente vertical, e que é para justamente isso. Imagina que o solo ele não é estabilizado, é colocado essa Tá? Que vai um obturador por dentro, onde a máquina de injeção ejeta o cimento e sai por fora do tubo e preenche todo o espaço vazio que tem no solo para ele ficar estabilizado. Tá entendendo? Cara, leva cimento, leva coisa. E aqui no Brasil tem muito. Aqui no metrô, por exemplo. Aquilo que aconteceu na Marginal de CD lá, você lembra da água, de Sim. águas fluviais? Uhum. Aqui no Brasil se usa muito um sistema chamado o grounding, né? Jet grounding, que eles já vão perfurando e vai ejetando o cimento. para você ter uma ideia, quando entope Da perfuratriz com jet grounding, eu vi acontecer do rapaz, a hora que espirra, que ele desentupiu, o negócio bateu, de tão pressão que bateu na mão dele, fez um furo assim, ó. O cimento que endureceu? Não. Conforme ele vai furando, vai se ejetando. É um sistema que vai furando e vai já ejetando sob pressão, em bares. Imagina a 10, 15, 20 bares, bombeando cimento, o cimento vai entrando no solo. Aquele entope, se você tiver com a cabeça e fazer assim, e desentupir, se tomar uma naquilo, você vai te falar, atravessa. Então, até dá a impressão que a gente está até contando histórias, mas para quem viu com os próprios olhos, tem uns detalhezinhos que é complicado. Realmente, porque é perigoso, né? Perigoso, muito perigoso. Tá louco. Ele dá com produto químico também, né? Tem que ter as normas regulamentares, né? Eu, por exemplo, fiz da 1 a NR01 até o NR16, que é trabalhar em espaço confinado. Eu cheguei a trabalhar a 70 metros de profundidade num buraco. E o diâmetro desse buraco? O diâmetro O buraco devia ter aí uns 2 metros de diâmetro. Mas mesmo assim. Pelo amor de Deus. E como que é? Você desce com uma corda? Não, você desce num... Tem tipo de um cestinho, desce duas pessoas, aí um vai um do lado do outro e desce. Um cestinho. Nossa Senhora. Normalmente é barragem que tem isso. Para onde vai ser instalado as turbinas, então tem um monte de preparos aqui. Em uma dessas suas perfurações, você já encontrou alguma pedra preciosa? Não. Minério? E queria eu. Quartzo. A gente achava muito pedra de quartzo. Quartzo? No Porto dá muito pedra de quartzo. Bronze. Também tivemos a oportunidade de achar. E quando vocês acham? Com quem que fica tudo isso daí? Como é que... Normalmente obras desse nível. No caso do Porto, que tinha o pessoal que eu falei que estuda as coisas antigas, os arqueólogos, eles acompanham tudo ali, as perfurações, e quando eles veem que tem uma coisa que diferente, às vezes um objeto, e achou muitos objetos, tipo pratos quebrados, muitos antigos, enfim. Quer dizer, o arqueólogo ele já fica junto com a equipe. No caso específico dessas obras do metrô no Porto, por ser uma cidade muito antiga e por ter sido descoberto alguns artefatos que datavam da era romana, inclusive, teve que ser acompanhado por arqueólogos. Inclusive atrasou muitas obras. Exatamente por isso, porque você não podia estar mexendo de qualquer jeito. Ele não as galerias não tinham nem na planta da cidade, porque já é uma cidade antiga. Então. Foi assim uma dádiva trabalhar ali, porque não só de aprendizado, mas por isso que eu falo para todo mundo, respeite a história. Respeite a história, respeite os antepassados, respeite tudo, porque é de uma grandeza grande. A gente aprende muita coisa. Aprende. E o solo ele dá sinais quando você vai encontrar algum tipo de pedra preciosa ou minério? Então, dá sinais? No caso você está curioso para saber do ouro. No caso do ouro, por exemplo, você pega um rio. Aqui. Mariporã, por exemplo, tem um rio ali. Vai montar lá uma esteira. Até proibido as dragas. São uns motores que puxam o fundo dos rios. Onde tira aquela areinha, aquelas pedrinhas, dali que vem. Se for... Porque o ouro não é
todo lugar que tem, tá? Isso não é, aqui no Brasil, você pega mais para região no norte de Minas ali, que é onde tem até Vale do Jequitinhonha ali, né? O Vale do Aço. Hum. Vale do Aço, por exemplo. ali, chegando do lado de Belo Horizonte, Oliveira, ali por Oliveira, Desterro entre Rios, Conselho Lafayette, aquela região ali que é o Vale do Aço. Tem muitas mineradoras lá hoje atuando lá nesse sentido. Então, porque o minério, hoje em dia, você tem, falando do Vale do Aço, tem minério do aço, tem manganese e por aí afora. Agora, o ouro é outro sistema é um sistema mais de garimpagem mesmo, uma coisa mais. Quer dizer, você não encontra pedras grandes de ouro, é tudo Não, farelinho? não. É farelinho. Exatamente. É farelinho. E sempre tá no aqui rio. no Brasil, sempre em rio. Então, assim, você pode cavar também, né? A gente fala do rio, que é o mais fácil, onde o pessoal Vai mais. Mas você pega, você não vê no meio de uma. Eles começam a cavar, quando eles somem com o morro, né? Não tem água ali, Sim. mas eles fazem, em teorias, ouro tem vários lugares aí. Principalmente o Brasil, né? O Brasil. É Pega rico em ouro? Você vai ali no Amazonas. Por que você acha que os estrangeiros estão tudo querendo nossa Amazônia, meu amigo? É pra proteger as árvores, pra Não, defender não, as não. girafas, não é? Você vê político falando, isso aí é conversa fiada. Conversa fiada. É pra demarcação de terra indígena. Os caras lá fora, meu amigo, não protegem nem um deles. aí pro Eu tive índio, lá né? e vi, veio querer ver no nosso aqui. A gente sabe disso e na realidade A extração de minério no Brasil ela é descontrolada e é de uma forma errada, né? Porque eles mexem com o ecossistema, eles fazem da forma errada, infelizmente. Então, as pessoas têm uma noção negativa negativa. da garimpagem, mas É uma cultura já antiga nossa aqui, né? Desse tipo. Prejudica muito. Que é de garimpagem clandestina. Garimpagem clandestina, você pega, eles acabam com tudo, porque mercúrio, todo tipo de produto que eles utilizam para acelerar o processo, uma coisa mesmo fazer ali, é muito mais demorado do que você botar máquinas e você não vê que eles tá aí uma briga danada entre nas terras indígenas lá dos seus parentes. Você tá entendendo? E por quê? Você tem dois lados da moeda aí, né? Você tem aquele que quer, olha, que precisa do sustento, que é a grande maioria que tá lá, que são os pobres ricos. Eles aí, isso aquilo. Estamos no século XXI, mas Eu tenho conhecidos que foram garimpeiros. Eu tenho o Deca, que é ali do Lausanne lá, que ele já teve soterrado 2 vezes. Uau, ele tem 70 anos. A segunda vez ele estava soterrado, o primo dele falou, não, ele tá vivo, vamos tirar ele. Por causa de um bolsão de ar, tiraram ele, né? Vou te dar um exemplo. Quem é dono do garimpo? Volta a repetir que nós estamos no século XXI, mas você vê que não evoluiu nada. O cara, ele tem lá o garimpeiro, o cara trabalha ali. Só que aí o cara tá no meio do mato, o cara não tem nada. O cara precisa comer. Aí o cara toma comprar o feijão, o arroz, e o dono coloca ali uma mercearia. Então o próprio garimpeiro começa a vender. Comprar porque precisa comer, só que tudo mais caro. Quando ele colhe lá as farelinhas de ouro dele que ele ganha e ele vai trocar aí, o dono do garimpo, ele passa a estar devendo. Tá entendendo? Entendi, sim. E isso gira num ciclo vicioso, porque o cara ele vai ter que continuar Ele precisa trabalhando. trabalhar, precisa comer e precisa pagar. Então, e isso não mudou nada. Continua a mesma coisa. Cara, a gente tenta sempre não entrar pro lado de política. Não, mas não tem jeito. O mundo é político. Você pega N políticos aí que mexe com tem garimpos, né? Eu quando vim do Brasil, quando eu vim de Portugal pro Brasil, a gente lá não tem CLT. Não é carteira assinada, lá é por contrato. Então eu tinha assinado um contrato de 2001 a 2005. Quando eu vim pro Brasil, o meu filho tinha 3 anos. E depois eu assinei o segundo contrato, que foi até 2010. E com a crise na Europa, acho que vocês se lembram, né? Sim. A crise na Europa, já tinha andado ali na Península Ibérica. Toda, tinha andado no metrô enfim, tinha andado em vários lugares ali.
simplesmente falou, nós vamos internacionalizar. E como a gente é de um trabalho muito específico, você não trabalha aqui em qualquer esquina, não tem em qualquer lado. E falaram, ó, vocês vão para, no caso, Moçambique, Angola e Argélia. Argélia era um gasoduto de gás natural. Argélia, Marrocos e Estreito de Gibraltar, Espanha, pá. Um gás natural para a Europa. Moçambique era obras de infraestrutura. túneis, sapatas para, por exemplo, para construir ponte. Outra curiosidade, que você nunca construir ponte, tem vários sistemas de construir ponte. Você começa dos dois lados e vai Financiar. Até se encontrar no meio. Até mas se encontrar? É. Então, Tem N sistemas. E Angola era uma plataforma logística em Angola. em Luanda, no Porto. E a empresa tá lá até hoje. A empresa que eu tive o privilégio de trabalhar lá. E tem muitos amigos lá. Tem o engenheiro Paulo Felipe, que, nossa, é um mestre que nem você, um cara também. Obrigado. Sabe, o cara. Sabe tudo o que tem. O engenheiro Ricardo Dias está em Portugal, enfim. A equipe de pessoas boas. Eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas boas e aprender com eles. A gente tem que ter humildade intelectual. Esse eu acredito nisso, coisa que você tem. O que é isso? É você saber que não sabe tudo, mas aquilo que você sabe, você passar para as pessoas. Você ensinar Sabe? Ele falou, pô, eu não sei tudo, mas aquilo que eu sei eu vou passar de. esse conhecimento. Então eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas com humildade intelectual. Tá? São pessoas muito inteligentes e grandes profissionais naquilo que fazem, mas não Tripudio em cima de quem não sabe. Muito pelo contrário, passa conhecimento. Então isso me ajudou muito, fez me crescer muito profissionalmente. E como pessoa também. Tenho muita saudade nesse lado aqui. Então, eu tô falando sério. Então, você vê que o negócio foi mais sério. Eu tô vendo, viu? Então, mas geotecnia... Tudo, diz que vai chegar o metrô aqui no Guarulhos, né? Quanto tempo fala que já tá fazendo isso? Quanto tempo? Eu não sei, acho que mais de 40 anos já. Tá certo. Por exemplo, a parte... meses atrás eu vi que eles estavam fazendo... Estudos de sondagem no centro de Guarulhos. Probabilidade de eles passar túneis por debaixo do centro de Guarulhos, tá? Isso vai desafogar pra caramba a cidade, hein? Ah, mas quando 2040? Pelo menos nossos netos vão caminhar por debaixo da terra. Que Vai isso, ter um trânsito livre. A gente né? vai ter bilhete livre, né? Vamos ser idoso, cara. Ah, é verdade, vou dar de Eu graça. sei lá se eu chego até essa idade, Não, viu? que né? isso, chega assim. 2040, não sei. 2000, não, sério. Não vamos também entregar na cidade, né? Eu sou novinho, nem cabelo me cresceu ainda, mas... Tá me caindo os dentes ainda? Primeiro de leite? O cavalo vale pela quantidade de dente que tem, você sabe disso, né? Não valo nada. né? Então, pedras preciosas. Angola. Vamos falar de Angola, que a gente... Por que eu tô te falando de Angola? Angola não tem dinheiro. Vou te dar um exemplo. Quando começou lá tudo lá, meses antes de começar a estaleira de material para lá, foi uns amigos meus para lá, engenheiros, que foram ver, procurar a instalação toda. Para você ter uma ideia, Coca-Cola lá, uma Coca-Cola e um hambúrguer, R$80. Vocês acreditam se vocês quiserem. Porque lá não tem. Lá não tem. E, por exemplo, semáforo. A gente acha que aqui em Guarulhos, que é a nossa... É uma loucura, né? Loucura é lá, meu amigo. Fica o policial, tá? Aí esse amigo meu tava indo assim, ele olhou e falou assim, pô... Eu preciso ir pra esquerda, então eu tenho que fazer aqui isso e ir pra esquerda. Não tem placa, eu posso ir. E ele foi. O policial assobiou, ele parou. Ele falou, o que foi, seu guarda? Ele falou, não pode, tá proibido, eu vou te multar. Ele falou, mas não tem placa. A placa não tá ali, mas tava. Ai, meu E Deus do multou céu, ele. você tá brincando. Tô falando sério. E ele falou, mas não... eu vou te multar. E multou mesmo. A placa não tá lá, mas tava. Angola, filho, ela pode tudo. Então, quando eu falo pode tudo, é entre aspas, né? A gente tá passando aqui informações que a gente foi adquirindo e coisas... Foi vivenciando, né? Situações engraçadas que teve. Tá entendendo? E, só que lá tudo é pago com diamante, cara. Você fala a diferença... Aqui, a gente consegue aqui. Quem paga mais imposto aqui é a classe média.
Aquele negócio. Então, mas aqui ainda tem. Rico, classe média, que é aquele que tem um bom salário, que vai daqui ali. Tem o pobre, que sempre teve. Mas lá ou é muito rico ou é muito pobre. Chega ao cúmulo deles, as torneiras. É de ouro, pô. Os caras normalmente são ex-militares da época da A guerra civil que teve, Uhum. da década de 70, né? Que teve Teve um ditador que fugiu. que era o de Portugal, que era o Salazar, Isso, e Salazar. com o de lá que também, porque lá eles são muito etnias, né? As etnias. Então, direto e reto, eles ficam com. Tem uma picuinha, tem uma contenda. Uma contenda. E por convicções políticas, por convicções religiosas, enfim. Eu não percebo muito bem disso para estar falando, mas é o país Meio confuso. Porém, cara, riquíssimo lá. Você fala de Em pra diamante. diamantes, cara, diamante lá, essa coisa é pesado mesmo. Acho que tem, os caras pagam tudo com diamante. O negócio é muito dinheiro mesmo. Então, eu acredito também, fala do Brasil. por que você acha que o interesse de todo mundo aqui no Brasil? Principalmente no Amazonas. Principalmente na Amazônia. Porque, meu amigo, Tem certeza que não é pra defender as girafas? de primeiro lugar, as girafas do Amazonas, não tem. Olha, As antas do Amazonas. as antas. Você tá melhor assim? As antas do resto do Brasil, né? É. Pra falar que tem girafa no Amazonas. Né? Pra falar outras coisas. Girafa no Amazonas. Ai, meu Deus do céu. Eles criaram, vamos se dizer, um folclore em cima. Você não, há quanto tempo faz que você não ouve falar que ONGs que investiram 200, 300 milhões, artistas que deu, não sei. E o dinheiro? então, não existe. Não, então. acredito, essa conversa para muito dormir. A mentira. De tanto ser dita, ela passa a ser verdade. Não é isso que Isso, Exatamente. falou tudo. Então é um. Não queria falar isso, mas infelizmente a mídia. Eu sou de outra categoria, mas a mídia brasileira tem o maior respeito por quem trabalha com jornalismo aqui, mas eles que manipula-se muito informação. Só que assim, as pessoas hoje em dia, antigamente, eu lembro que a gente, quando precisava estudar, você lembra que a gente tinha que pegar um ônibus e ir para a biblioteca? Passava o dia inteiro para fazer um trabalhozinho. Hoje em dia você pega um celular, você tem tudo Já na tem mão. tudo na mão ali, sim. Tem tudo na mão. Verdade ou não é? Verdade. Então, fica difícil a manipulação deles. Quantas vezes quer dar cada tampa na gente? Tampa, gente. enganar, tá? Querem dar tampa na gente que cada absurdo que eu. Sabe? Eu fico indignado. Virou uma prostituta, né? Porque quem paga mais dá a informação que quer. Exatamente. Exatamente. Só que assim, se tornou uma coisa chata, porque eu parte do princípio, é o que eu acredito, tá? Então eu tenho 3 valores, acho que já conversamos sobre isso, são 3 valores que eu não negocio com ninguém. Ninguém. Deus, família e trabalho. São valores, ponto. As pessoas misturam tudo hoje em dia, nesse sentido. Aí, Ou invertem os valores. Né? Invertem os valores de tal forma, falando da mídia, que eu vou te dar um exemplo, estamos falando de solo. A Amazônia no mundo é tudo que você imaginar. Vamos falar de coisa boa? É lá. E por que o interesse deles? Eles não cuidam nem deles lá, eles acabaram com o deles lá e agora tem. É isso que eu penso também. Você tá Porque entendendo? não tem floresta lá fora, você teve. Mas por que não tem? Eles desmataram tudo. Tudo. E vem agora com demagogia. Isso é pura demagogia. É pura demagogia. E fica difícil você aceitar uma. É a mesma coisa. O cara vem aqui com um filezinho de frango aqui e fala assim: ó, isso aqui é uma picanha, viu? Isso aqui é uma picanha. Vai comer essa picanha? Você tá falando, pô, isso aqui não é picanha, meu amigo. Isso aqui, você tá. Mas eu vi na mídia que era. Um cientista passou na televisão falando que era. Picanha de frango. Não, e se vir o Tem frango. gente que acredita. Cara, infelizmente, eu te falo. Uma das minhas.
aprendizado, informação que eu fiz depois do Brasil. Eu fui PNL. Programação neurolinguística. E os políticos brasileiros são tudo expert em programação neurolinguística, porque eles conseguem disparar cada gatilho mental. Porque assim, não é falando mal do Nosso povo. Mas que coisa que nosso povo adora? Carne e churrasco, não é verdade? Então não é um gatilho mental ótimo para você pegar? É um gatilho. É onde que deu tudo errado. Porém, a gente também tem entendimento que às vezes do outro lado, não funciona também, não funciona, mas aí já é um sistema político que Já está engajado, depende de outras coisas. então, independente de quem está lá, Já tem uma máquina trabalhando ali por trás. Então, exato. Já existe uma sistema. um sistema, uma engrenagem que funciona. Então, fica difícil. Lá, por exemplo, lá em Portugal. Lá em Portugal é o socialismo. Mas lá o sistema político, não que funciona direito, lá também está cheio de problema. Tem burocracia? Tem burocracia. Nós herdamos de lá, viu? Mas, por exemplo, lá é o primeiro-ministro aqui. Que desenrola. O presidente, resumindo e concluindo, serve mais para uma fiscalização, uma coisa mais parecida. Mas lá funciona direito. Melhor. Direito não, melhor, porque problemas tem Em todo lado. Mas voltando ao assunto... A questão dos valores, né? Valores. Eu tenho 4 filhos, né? Como você sabe, você conhece aí uma boa. Tenho meu filho mais velho, o portuguesão, o Guilherme. Tem a minha portuguesinha, a Júlia. E são os dois que já vieram de lá. E tem a minha Giovana, com 11 para 12 anos. E tem agora o pequenininho, né? Pequenininho aí, que é o resíduo que ficou, não é? É a raspa. Tá com 7 anos. E então eu tento passar. O que eu acredito também é que o homem ele tem que prover. O homem ele tem que ser o provedor da casa. Então, mas Você com algumas palavras-chave que você está falando, você tá disparando alguns gatilhos mentais e às vezes a gente vai entrar alguns assuntos aqui que às vezes quem tá ouvindo pode até não É o concordar muito. bate-papo descontrolado. Começa num assunto e termina no outro. Exatamente. E eu vou te dar um exemplo. O homem hoje em dia... Porra, essa história de pai de pet, coquezinho, pô, meu amigo, o homem dá a impressão que ele tá fugindo da responsabilidade de ser provedor, de ser pai, de falar isso é certo, errado. Responsabilidade, falou tudo. Não que eu sou pai, que eu tô sempre certo. Muito pelo contrário, eu tô sempre falando pro meu filho, eu sou pai, mas o pai também erra. Só que assim, tem que honrar pai e mãe, então, independente do que for, você tá entendendo? Uma formação mais... E também entendo que com as novas gerações a gente tem que ser... O mundo é líquido, ele passa rápido. As gerações antigamente demoravam para passar. Hoje em dia 2 anos, por exemplo, eu com geotecnia tô ultrapassado. Porque depois que eu vim do Portugal para cá, eu cheguei até mandar para Odebrecht, quero me mandar lá para Belo Monte lá. Amapá, eu acho, né? Não, para. Sentido. O Brasil é de proporções continentais. Se eles mandassem para aqui pertinho, Mas queria mandar lá para longe. Não, aí para isso, hoje eu sou gerente comercial, trabalho para uma loja familiar que é do meu tio e trabalho com ele. Mas a oportunidade também trabalhar uma padaria aqui no centro de Guarulhos por um período. Não deu muito certo, porque padaria não é o meu ramo. Também não é seu ramo. Não é meu ramo. E padaria, já assim, comida já são mais ramos élficos, né? Tinha que soltar. Tinha, não, tá certo. Mas a descontração tá aí. A descontração tá aí. E assim, eu até tô fazendo uma formação em teologia, como eu te falei, tenho PNL já concluído, fiz o coaching, self-coaching. E também concluído. E tô fazendo agora teologia, mas para autoconhecimento, para poder entender. Você já trocou algumas ideias nisso? Você é um cara muito mais, como te disse, mais sensível. Mais ou menos. Então pode dizer que você é um cara estudioso. Eu gosto bastante. A palavra correta. Tá? Porque você consegue colher as informações
de N assuntos. Vamos falar de religião agora. Eu acredito muito que independente da religião que cada um seja, Independente daquilo que ele acredita, se todo mundo fosse próximo da sua religião, o mundo seria bem melhor. Ponto. Isso aí é fato. Acabou. Ou se realmente seguissem o seu Messias de cada religião. Todos eles, não é aquele é o Messias, ele carrega informações e coisas boas, até mesmo para a paz mundial. não tem muito tempo, há uns 2 meses atrás. Eu acho que eu te contei essa história, um amigo, uma pessoa até próxima, que eu não prefiro não falar o nome, mas não vem ao caso, porque eu não acredito em Deus. Você não acredita em Deus, você vai na igreja por quê? E é um cara que vai na igreja. Ué? Esquisito, não é? É. É contraditório. Você vai na igreja por quê? Não, aí ele falou e não convenceu. Eu falei, então tá. Deus, cara, é improvável. Então não tem como provar. Se Deus não existe, Deus deu a maior dádiva para nós seres humanos. Sabe qual que é? O livre-arbítrio. Ele falou, uma pessoa que se mata, onde está Deus? Eu falei, lá está. Se ele deu o livre-arbítrio para a pessoa, ele tem o livre-arbítrio até para se matar. Você concorda comigo? Isso foi uma conclusão que eu tirei e ele até ficou, não, mas... Isso aí você tem razão, Porque, de tanta maldade, de tantas coisas que tem no mundo, cara, A gente se pergunta por que Deus permite. aí que tá. Ele não permite, Ele não isso. O mal é a ausência do bem. Aonde tem o bem e o amor, não tem o mal, cara. Você tá entendendo? Então, hoje em dia, veio a... Aflorou, todo mundo acho que teve essa esperança de falar, seres humanos vão melhorar. Muito pelo contrário. Aquele ser humano que já era bom, já tinha uma natureza boa, uma índole boa, o caráter já foi. Ele melhorou. Agora, aquele que já tinha algum desvio de DNA, você pode ver. Parece que inversão de valores aqui infelizmente, aqui não é o cachorro que mija no poste, é o poste que mija no cachorro. Exato. Tem hora que eu faço confusão. Eu não entendo. A Cara. banana comendo macaco, né? Literalmente. Literalmente. Então, a gente tenta procurar explicações em algumas coisas, cara. Que fica difícil, fica muito difícil. O pior não é as pessoas fazendo esse tipo de coisa e destruindo a família, porque você destrói a família, a base, você destrói um país, cara. Destruiu a família, você destrói um país. O pior não é a pessoa destruir. O pior é a pessoa achar que tá certa em fazer isso. Né? Só que é assim. Patriarca, ai, que visão mais debocha. Eles desdenham. A gente entende que os filhos, meus filhos, por exemplo, devem pensar, minhas filhas. Principalmente meu pai, às vezes é um idiota. Por causa de questão de opinião, mas aí é conflito de gerações, porque eles são de uma geração diferente. Ô, Eurico, fez datilografia? Eu cheguei a fazer. Então, 2 anos estudando datilografia, pra quê, cara? Vai ver digitação. Não, eu fico vendo o meu filho mais velho. Ele nem nunca fez datilografia, cara. É sinal que alguma coisa, a chave virou. Então, pra gente, não adianta a gente... O fato da gente estar com 70 anos, a gente pode ter 15 anos de idade e ser velho. Quem tem 70 anos pode ser jovem, ela é idosa, porque tem 70 anos, mas ela pode ter uma alegria maior do que eu acredito que você já leu aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Não, por acaso eu não li. Ah, então leia ele, é fantástico. Você está estudando PNL agora, Quem Mexeu no Meu Queijo fala exatamente sobre isso daí. É você se atualizar com o que, tipo, você não deixa o queijo acabar. E também nem fica esperando o queijo aparecer. Você corre atrás. Tem que se adaptar às mudanças da atualidade, né? Tem que ficar se adaptando. Você me lembrou agora o nosso digníssimo professor Cortella. O Mário Sérgio Cortella. É um filósofo, professor. É o barbudo que fala assim, Exato. Quando você pegar... Ele tem uma tese e é boa. Sabe qual é a tese? Qual? Vou te fazer a pergunta. A vaca dá leite? Assim, eu conheço. Não dá leite. Você tem que acordar 2 horas da manhã. Com um banquinho, entrar lá no meio da merda. É o segredo da vida, né? Exato. O segredo da vida. Vaca não dá leite. Você tá entendendo? Então, durante
o seu percurso da vida, você vai ter várias situações. Aí você tem a opção de ficar reclamando e cruzar os braços ou continuar a vida. Por quê? Porque o passado, meu amigo, Passado, retrovisor de um carro só serve como referência, porque ele é menor. O para-brisa é maior pra gente e vai seguindo. pra frente. É. É ou não é? Isso me lembra de uma coisa aqui, que tipo, a geração de hoje, ela enfia o porco pra sair a linguiça, e a nossa é enfia a linguiça pra sair o porco. É, A exato. gente quer saber como que aquilo funciona, aqui todo mundo já pega o negócio, já o bonde andando, então as coisas estão muito fáceis, né? Se você for prestar bem atenção ao que você estava falando lá num determinado Determinado assunto do vídeo, a gente tinha que ir até a biblioteca, e às vezes nem tinha o que a gente queria. Não tinha. E hoje Lembra só das pegar Barça? o celular... Aquelas Barças. Nossa Quem tinha era senhora, rico. Quem tinha era rico, sim. É? Eu lembro que aquilo lá até vendia em banca de jornal. Ou vinha pedaços dela, conforme você comprava alguma coisa, vinha pedaços e você ia montando, né? E você nunca chegava a montar tudo, porque você nunca tinha dinheiro. E saía toda semana, Toda e você não semana. tinha dinheiro toda semana. Tinha. Uma vez por mês e olhe lá. Cara, ó, eu vou falar. Tem a ver, o Kleber e o Eurico vão se dar muita risada, que eu até já te contei essa história. É. Já aconteceu na minha vida, mas tem a ver com gerações. O meu filho de 7 anos, eu vou contar primeiro essa e vou dar o porquê. O meu filho de 7 anos, agora, há uma semana, falou assim: pai, me dá R$20. Eu falei: moleque, R$20? Não, que eu quero um lanche. Não sei o que. Eu fui e dei uma nota de R$2. Ele fechou a cara, foi falar, reclama com a mãe: pô, meu pai me deu 2 conto, não dá nada. Sendo que nas nossas épocas a gente tinha as moedinhas. Meu, eu lembro eu morava aqui no pé da Serra da Cantareira, cara. Lembra dessa? Já te contei. Morava de sexta-feira, lá tem muita encruzilhada. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Pô, o pessoal fazia trabalhos lá. Pô, eu lembro de uma vez. Despachos, Você é né? louco, tinha lá umas cocadonas bacanas. Meu, pegava tudo, comia dos doces, bala, pegava as moedinhas de sexta-feira, era toda sexta-feira, pegava do santo, cara. É errado. Hoje, se eu ver, eu sei que tá oferecido pra alguém, a gente tem que respeitar a religião dos outros. Mas, meu, era uma época que a gente não tinha nada. Mas Eu tô comparando de coisa. E eu comia aquelas cocadas. Uma vez eu passei num despacho e tinha R$300. embaixo de um prato de farofa, tudo. Aí eu olhei, como eu respeito muito a religião, passei, bati, deixei quieto, falei assim, ó, eu vou dar 2 dias. Se o santo não usar esse dinheiro, eu vou pegar. Se eu tava indo na padaria, quando eu voltei já não tava mais lá. Eu falei, cacete, devia ter dado 2 minutos só. Quantos anos você tinha? Eu devia ter, acho que uns 16 anos, Então, 17. Eu tinha 9, 8. Eu lembro que eu tava indo fazer física de manhã cedo pra escola e eu não tinha nada, cara. Não tinha nada. Quando eu via aquelas moedinhas lá, pegava as moedinhas, vinha até com as moedinhas cheias de farofa, os bolsos, cocada, os doces, pegava tudo, cara. Pegava tudo, uma criança. Por isso que eu não tinha maldade, é lógico. Depois a gente vai tendo conhecimento, a gente sabe que aquilo está oferecido para alguém, que é de alguém. Então a gente tem esse respeito. Eu tenho minhas crenças, acredito em Deus. Tá? Só que eu respeito, tá ali. Mas, meu, na ocasião. Mas eu fiz. Por que eu fiz esse trocadilho do meu filho e eu? Porque você vê que são gerações diferentes. Gerações diferentes. A gente não tinha. Meu, eu esperava aquelas festas do Cosme e Damião, lembra? Que tinha? Sim. Não sei aqui, mas lá Nossa. as casas meu, A minha mãe época. fazia saquinhos pra distribuir. Aí, cara. Passava de carro com meu pai distribuindo em Então, Cosme e Damião. Então, e hoje, dependendo do Danone que eu levar lá em casa, eu apanho. Essa marca não sei o quê. É que não sei o que tem disso. Ovo fresco. Exato, É. exato. Você vê como é que as coisas deu um O trampolim mudou completamente, cara. A Mara vai estar vendo isso, né? ela vai ver, né? Ô, Mara, você tá muito fresca, hein? Não, a Mara. A Mara já não, é mais os filhos, né? Fala isso que ela me bate, pô. A Ô, mulher é brava. Giovana, próxima vez que você É, vier aqui, eu vou Giovana. torcer seu pé, viu? A Giovana, o Leozinho, a Júlia. Gosta tem que ter um negócio. E eu falo sempre, falo assim, meu. Cara, outra coisa. Qual foi a idade que você foi ter o seu primeiro tênis de marca? Putz.
Tipo assim, qual marca você tá falando? Não. Porque eu tive vários. Você teve que chute. É da geração que chute. Pô, a gente corria no pátio, escorregava, cara, daquele cimentão Ô, na você lembra escola. Você lembra que punha que chute e amarrava na canela, aqueles cordãozão? Sim, que os andava cordãozão, todo bonitão, né? Aham. Então, e era um quichute por ano. Tinha que andar com aquele quichute por ano. Depois veio a época do Bamba Cabeção. Lembra? Cabeça. Ó, eu já usei Lecheval, Lecheval, Lecoq. Lecoq Sportif. É isso. Usa M2000. Você lembra daqueles que vinha lá O Faroite Estrelinha, que era que vinha do Paraguai, tinha também. Então, Não, esse eu não lembro. a gente foi de uma geração que a gente era uma geração escassa. Nossos os pais não tinha. Não, realmente era horrível antigamente. Eu fico vendo assim, eu falo, pô, por que hoje em dia? Fico olhando os meus pais, assim, lembrando que eles já são falecidos, né? Tô lembrando, eu falo, mas tanta dificuldade e hoje eu não vejo essa dificuldade toda. Ó, Eu não entendo. eu já analisei. Acho que era por falta de informação. Falta de informação. Hoje a gente tem mais informação, a gente corre mais atrás do nosso. E eu vou falar Dos meus pais também são falecidos. Meu pai fumava 3 maços de cigarro por dia. Minha mãe 1. Então são 4 maços de cigarro por dia. Quanto que dá isso de dinheiro? Que gastava, né, na época. Mas a bebida que meu pai bebia, meu pai... Se eu tô dizendo, por exemplo, eu não bebo, não fumo, assim. Tomo a minha cerveja, gosto de de vez em quando, aprecio, mas eu nunca jamais que eu vou tirar dos meus filhos, da minha família, para algum tipo de vício nesse sentido. Eu tô falando por uma necessidade básica, e se for juntar no final do mês, dá um determinado valor, que poderia, e a gente que fala de Danone, meu amigo, não tinha, literalmente não tinha. E, cara, era uma época muito difícil. Hoje em dia, a gente estava falando de profissão. Eu comecei com 14 anos como office boy. Foi extinto essa. Hoje em dia não tem mais isso. Lembra que você estava comentando? Ah, sim. Aí no ônibus eu descia pela isso, exatamente. Ainda bem que você lembrou, pegou o gancho. No ônibus a gente descia pela porta da frente ou pela porta de trás, não lembro, né? Para economizar o dinheiro da passagem, para quê? Para no centro de São Paulo comer um churrasco grego. E dava direito a um suco. Tinha lá uma coisa de churrasco grego e de hot dog, 2 salsichas. Isso, na frente do Teatro Municipal, ali, que era o mapping ali, você lembra? Hot dog tá com... vendo? isso mesmo. É isso, é. Hot dog, 2 salsichas, 50 centavos. Exatamente. E ainda você ganhava um copinho de suco. Exatamente. Eu subia o Brigadeiro Luiz Antônio até a Paulista, ali do centro lá, Paulista, pra poder Só economizar. pra poder comer. Só pra poder... Sim, cara, fantástico. Posso já agora falar umas besteiras aqui? Bora. Eu, na época que era office boy, levava marmitão. Quem conhece ali a Vila Albertina, no pé da Serra da Cantareira, tem a Avenida Nova Cantareira ali. E dentro da vila tem lá, que eles chamam do Bar da Costela, onde eu pegava o ônibus. E eu tô andando na rua lá, assim, tô vendo o ônibus descendo, eu saí correndo. Marmitão na mochila, entrei dentro do ônibus lotado. Eu segurando no coisa, subiu um cheiro de merda, cara. Um cheiro de merda. Tá Só que é o seguinte, o ônibus lotado, todo mundo olhando pra cara do outro. E eu bravo também, falei, foda-se, peidaram aqui. Peidaram nessa merda, ninguém tem respeito aqui. Quando eu olhei pra baixo, eu que tinha pisado na merda. Você tinha pisado? Tinha pisado na merda. E subiu no busão lotado. E subi no busão lotado. E a merda colada do lado do tênis. E eu falei, e agora? Fudeu. Aí eu, pra disfarçar, comecei a raspar o tênis dos bancos, que tem aquele ferrinho. Aí que piorou o cheiro, meu Deus. Aí literalmente, mexer em merda, fede mesmo. Quanto mais mexe, mais fede. Chegando lá na água, todo mundo reclamando. Só que ninguém se ligou que era aí. Eu falei, vai ser agora. Que abriu a porta, eu saí correndo. Que vergonha, cara. Mas nunca mais ninguém vai te ver mesmo ali, foda-se. Isso ficou da história. Ficou da história. E o cheiro de... Nossa, tem várias. Aí o cheiro deve ter ficado lá, né? Porque você raspou. Você imagina. Tipo, bem filha da puta, né? Não, mas eu não sabia. Eu tava atrasado, tinha que correr eu era boy, tinha que correr pra pegar o busão. E pisei na merda. E a história de que merda atrai dinheiro, até agora... Até agora, eu também não sei disso aí não, viu? Sabe quando você... esses caras que ficam andando e entregando panfletinho? Panfletinho, sim. Eu fazia isso. Sim. Aí a gente tava lá... Eu odiava quando a gente ia pro centro de São Paulo.
quando era pra entregar no centro de São Paulo, porque não tem casa. E lá tem sempre fiscalização que fica atrás de você e tal. Eu falei, e tinha um fiscal lá olhando, ele já pegou o papel de mim. E o cara já veio, outro fiscal lá da onde eu trabalhava. Aí o fiscal tava ali olhando e tal, e eu começou. Aí, hot dog, né? Duas salsicha, 50 centavos. 50 centavos. Vou comer, né? Comi, mas foi na hora o revertério. Ah, meu Deus do céu. Aí em qualquer lugar, centro de São Paulo é assim, gente. Se você quiser entrar pra usar o banheiro, você tem que ir comprar alguma coisa. Não era sempre assim? Aí tinha um lugar que o cara deixou eu entrar. Nossa, aí eu já, né? O urubu já ali na toca, né? E eu, né, com as perninhas, moço, deixa eu usar, pelo amor de Deus, mano. Aí o cara, não, pode ir lá, tá, não sei o que. Vai, quando a reza demais, o santo desconfia, né? Beleza. Banheiro tudo sujo, Emerson. Eu falo, aqui, por isso que... Literalmente, cara. Banheiro tudo sujo. Tudo sujo. Entrei, eu falei, pô, eu não vou sentar nessa merda aqui não, cara. O que eu vou fazer? Fiquei de pé no vaso. Quebrou o vaso. Não, tava solto, mano. E virou o vaso. Me caguei, me mijei. Mano, foi um furdúncio, cara. Não, é melhor eu ter... No centro, cagado. Que merda. E era 8... não, a gente saía às 5 horas da manhã daqui, chegava lá mais ou menos umas 5h30, distribuía os papéis antes dos fiscais chegar, só que nesse dia tava trânsito, a gente chegou tarde, era 8 horas da manhã e o cara passava com a perua às 2 pra pegar nós. Aí você lembrou disso daí, eu falei, eu todo cagado e mijado e tive que pegar o ônibus direto pra casa do centro de São Paulo. Eu passei um apuro desse, voltando lá em Portugal. Na estação de Trindade, estamos na estação de Trindade, uma máquina giratória quebrou um tubo. Quebrou um tubo e tinha que tirar esse tubo. E levar, e é tipo assim, como daqui de Guarulhos, lá em Santana. O lugar mais perto, que é pra encasquilhar, cortar o tubo e encasquilhar de coisa. E lá vai eu. Na hora lá tem uma comida típica, quem Conhece comida portuguesa, sabe chamar alheira. E a alheira, pra você ter ideia, é feito um prato assim. É tipo de uma linguiça calabresa enchida manualmente. Então ela fica... É muito óleo. Muito óleo, né? É muito óleo, mas é muito boa. E eu comecei essa alheira, cara. Deu 2 da tarde, ligou lá o Seu Amarildo, na ocasião que trabalhava com a gente, ele falou, quebrou a máquina. A máquina do Emerson, vai lá em Matozinhos. E leva o tubo, encasquilha e volta. Então você imagina, eu almocei, peguei o tubo, tô indo. Tipo em Santana. Quando eu tô voltando, começou a barriga. Eu falei... Aí você começa a dar... Tremedeira. Por conta da linguiça. A carrinha, pra pisar na embreagem. Meu amigo, é assim, é que você não sabe, mas você imagina, você tá na Voluntários da Pátria, tem que descer 500 metros, dar a volta lá embaixo na praça e subir mais 500 metros pra entrar na obra. Que loucura. E eu descendo aquilo... Eu falei, mano, não vai dar. E o farol fechado. Eu falei, ô, desgraça. Meu amigo, chegou uma hora que eu não aguentei, só senti aquele negócio quente descendo pelas canelas. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, agora vai, né? Aí enchi as botas. Falei, lascou. E o cheiro? Cheiro terrível. Aí eu falei, lascou. Ei, cara, olha que situação. Aí eu entrei na obra, meu. Entrei e falei, não vou sair daqui todo cagado. Como é que vai ser? A obra cheia de gente que trabalhava lá, 500 mil, sei lá, muita gente. Aí... Vi um rapaz que trabalhava comigo, falecido, inclusive, o Mário Barroso. Falei, o Mário Barroso. Ele, vem cá, caralho. Aí ele veio. Quando ele chegou aqui, ele pôs a cara dentro da coisa e falou em português, caralho, cagaste? Aí eu falei, caguei-me, meu. Ele cagou o caralho. Eu falei, caguei-me, pô. Querendo, que cheiro, pô. Eu falei, avisa, vai buscar uma calça pra mim. Tive que lavar, meu. Foi só merda que voou. Então, eu entendo muito bem essa situação. É terrível, é terrível. É terrível, viu? Quando a natureza chama, não tem quem segura, não. É louco. Mas não deu que segura. Quando tinha que pisar na embreagem, parecia que tava entrando. Ai, teve jeito.
É uma nojeira, mas olha, não vai me dizer que todo mundo já não aconteceu com o Bom Dia. Já, com certeza. A pessoa pode não ter a cara de pau que nós dois tem De contar, né? De contar, é ou não é? Pô. Pode não Deus. ser um macho alfa de ter coragem de falar, mas uma roda de amigo com certeza fala, mas online assim é pouco. Né? Ah, e futebol? Eu tenho uma... Eu via muito jogo da UEFA. Eu era torcedor. A gente morava a 1 quilômetro do estádio de Braga. Lá em Portugal é Benfica, Sport e Porto. Só que eu torcia pro Braga, porque era a cidade de onde que eu morava. Inclusive o técnico do Palmeiras aí era do Braga, pra vocês saberem. E eu me lembro, um frio. Esporte Clube de Braga pela UEFA com Estrela Vermelha de Bucareste. Um frio. E lá o estádio, você tá sentadinho assim, a 1 metro já é o campo. Tinha um brasileiro, Juninho, não sei, não me recordo direito. Ele foi emprestado do Porto pro Braga. E o filho da mãe chegava na minha frente, enrodilhava a bola, perdia a bola. Ele fez isso umas 4 vezes. Vinha aqui e perdia a bola. Eu fiquei tão nervoso, levantei e falei, ô viado! Toca a bola! Só que é o seguinte, você tá lá em Portugal, o normal é você falar, ô paneleiro! O paneleiro. Quando eu chamei de viado, ele olhou assim e começou a discutir comigo. E ele falou assim, vem aqui, e eu discutindo com ele. Meu amigo, eu tava com um amigo meu, Fifão, tava assistindo, o Fifão assim, ô brasileiro, olha você no telão. Que eu olhei, tava no telão da UEFA, eu discutindo com o cara? Aí eu falei, ih, vergonha. Nisso encostou 2 PSP, que é a Polícia de Segurança Pública. Acertei assim, boa noite. Tá nervoso, pai? Não tô nervoso, não. Terminou o resto do jogo, os 2 policiais do meu lado e eu quietinho lá. O quê, rapaz? Você é louco? Não, tem um monte de história, cara. Várias. Foram 11 anos assim. Espetáculo, cara. Lugar. Eu É assim. imagino. Voltando agora da brincadeira pro sério agora. Acho que o lugar. Eu fiquei 8 meses trabalhando na Igreja da Santíssima Trindade, sabe onde fica? Não, Fátima, a igreja de Fátima, cara. Onde as crianças viram a... Isso é Fátima, em Portugal. Tive o privilégio, a parte de contenção periférica, aquilo foi aberto de dinamite. Aquele lá tá muito quartzo lá, pelas pedras assim. Teve pessoas que levou as pedras para fazer o jardim de casa, para fazer em volta do jardim, colocar aqui as pedras. Coisa mais linda do mundo. E, cara, a áurea, o clima é diferente, cara. A energia. Energia, diferente, cara. Pode acreditar, diferente. Eu tô falando porque nenhum Outro lugar que eu me lembro de estar. Por mais que eu fiquei lá 8 meses e com esse já tava lá, já tava habituado com tudo é diferente, cara. Chegava na hora de dormir, dava 10 da noite, assim, 9h30, 10 da noite que a gente ia dormir esse horário. É diferente, cara, a paz. Era uma paz, assim, fora dos padrões que a gente... Eu tô te particularizando isso aí, a gente tava brincando até agora, mas... Foi, eu acho que o lugar mais... místico, espiritual. Místico, cara. Sem contar de algumas situações mais, né? Teve uma parte lá que a gente Conta. não... Então, o sobrenatural na vida da gente, tem gente que não acredita, tem gente que duvida, tem gente mais... se passou algumas situações, e essa de Fátima foi... Por exemplo, de que a parte subterrânea, porque a igreja tem uma parte subterrânea que foi feita. Ela... quem conhece a nova Igreja da Santíssima Trindade sabe que tem uma parte lá que teve até que ser mudado os projetos, umas situações lá, porque normalmente se fazia os furos, colocava lá a gelamonite lá, que é os explosivos para aí explodia e naquele lugar não se conseguia fazer do jeito que tinha que fazer. Acredita se quiser. E era o mais próximo quando tinha, você sabe que a Igreja Velha ficou lá, as crenças de quando o Papa tomou o tiro, parece a bala, ficou lá tá na coroa da Nossa Senhora. Sabe? Não sabia disso não. Parece que sim. E, cara, é inexplicável, viu, cara? Algumas situações. Não consegui explodir. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos um erro de cálculo na hora de fazer as explosões. Então, o padrão de segurança é assim: carrega, tem furos numa determinada zona
do canteiro de obras. Fez 20 furos. Toca a sirene. Depois de 5 minutos toca a segunda vez e na terceira vez explode. A sirene é que é para as pessoas se afastarem e tudo. Por algum... foi um erro. Aquele estourou de tal maneira que aquilo subiu. Você imagina subir 20, 30 metros e fazer assim, ó, que nem um cogumelo. E se você vê os carros que estavam estacionados em volta do santuário, pedras assim, ó, caindo, arrebentou os carros. Não acertou ninguém. Ninguém. E tinha gente na rua. Muita gente. Você acredita que se quiser. Só acertou os carros. Só os carros. Arrebentou com os carros, janelas, telhado, tudo. Não é sobrenatural isso? Não, realmente, Pra quem sim. viu a cena, Sim. eu vi aquilo... Mas quando estourou, parecia um cogumelo, fez assim, ó. E as pedras caíram para todo lado. Não acertou ninguém. Não tem, não sei te dizer, explicar o que acontece. Assim. Tem coisas que são... Eu te falo, é improvável. Não tem... A gente entrou agora por uma seara que às vezes eu de segunda-feira pegava com o carro e eu tinha que ir até a fronteira da Espanha onde morava meu cunhado, irmão da minha esposa Mara. Ele, sei lá, deve dar, não sei, 20 quilômetros. Só que lá, na época de frio, dá gelo. Na estrada. Então, e se você dirigir com ele, se você brecar, pior que é. Não adianta, o carro vai. O meu filho mais velho tava... Não tava com um ano. E eu fazia o seguinte. Eu deixava, de segunda-feira, eu descia, subia com ele até o meu cunhado, porque era muito cedo, pegava meu cunhado e voltava esses 20 quilômetros, passava de novo na onde eu morava, deixava ele com a ama. A gente deixava ele com uma cuidadora. E eu continuava o percurso pegando as outras pessoas. A carrinha cabia, tipo numa Kombi, cabia uma Toyota, cabia 9 pessoas e eu ia pegando essas pessoas pra gente ir pros canteiros das obras. Uma chuva, um mau clima, e eu tive um pesadelo, cara. Tive um pesadelo na ocasião, e alguma coisa falou, não leva teu filho. Vinha um sonho, eu me lembro que vinha uma pessoa, mas se você perguntar como é que era o rosto, não sei. Ele falou assim, não leva teu filho, não, atrasa um pouco. Eu acordei e falei pra minha esposa, Mara, eu falei assim, Mara, hoje eu não vou levar o Guilherme comigo. eu vou atrasar um pouco, já deixo o Guilherme, eu caí com a carrinha no... E se eu tivesse com meu filho? Então é sobrenatural esse tipo de coisa, não é? Você sonhou, você teve Sonhei. uma premonição. Acredita se quiser. Eu sempre catava meu filho e levava ele até o meu cunhado junto comigo, porque era muito cedo. Na volta que eu deixava ele na ama. Nesse dia eu sonhei, cara. E essa pessoa, esse homem me falava assim, não vai, atrasa um pouquinho, você não vai atrasar muito, deixa teu filho primeiro, depois você vai. E aí? O que você vai explicar nisso? E eu caí lá. É gelo, o carro não para. Mas você não para, chegou você não tem controle. Você não tem controle. E eu tava devagar. E aí a carrinha caiu numa ribanceira de uns 10 metros assim. Você chegou a se machucar? Escoriação leve. Mas seu filho de 1 ano talvez não teria mesmo. Teria Vai mesmo saber o que vai acontecer. Então. E várias outras situações. Você é um cara que tem tuas crenças e acredita em algumas coisas. tinha um parceiro meu também que morava perto de casa. E lá, As vilas de Portugal são umas vilas muito antigas. Casas de pedra, tudo. eu me lembro de, às vezes, eu ia pegar ele parava assim. Era um lago, então eu parava na frente desse lago assim, 4h30, 5 horas da manhã, e tava sempre um senhor, vizinho dele lá. O senhor só fazia assim. E isso numa quarta-feira, não me recordo. Nós, na segunda-feira, eu vi esse meu amigo. Passou por esse senhor, ele cumprimentou e eu também cumprimentei. Entrou nós dois e fomos embora. Só isso na segunda-feira. Só que esse senhor, acredita se você quiser, porque vê, pensa que a gente tá com coisa. Tinha morrido na sexta, no sábado. E vocês viram ele na segunda. Não tem explicação. A gente já estava habituado a ver ele ali. Estava habituado a ver ele, cumprimentar sempre.
O Vitor desceu ali pela vielinha, passou por ele, cumprimentou, entrou na carrinha, eu também cumprimentei, virei a carrinha e fui embora. Na segunda. Quando o Vitor, eu na terça-feira voltei pra pegar o Vitor falou, meu, você não viu o fulano assim, assado ontem? Vi, tipo, cumprimentando, ele falou, meu, não era ele não. Eu falei, não era ele não? É porque ele morreu, cara, na sexta ou no sábado. Olha isso. Até hoje, nós ficamos em dúvida, podia ser outra pessoa, mas e aí? No mesmo lugar da... Igual, cara. O mesmo, ele, chapeuzinho, um senhorzinho já de idade, que ele já era de idade. Era um senhor. Já idoso, já tinha certa idade. Então, A gente foi passando por determinadas situações. de coisas improváveis, eu por isso que eu não duvido nada, eu acredito muito nessas situações, assim, eu já senti, também lá em Portugal, também indo buscar meu cunhado lá, dizem os místicos, dizem os entendidos, que por serem terras muito antigas, que tem esses, vamos falar, entre aspas, esses espíritos, essas coisas que fazem que se você calha de estar num dia mais suscetível. Tem gente que nem percebe nada, né? o que eu estudei, o que eu sei é que na Europa lá tem muitos espíritos que não encontraram ainda um caminho, Porque teve muitas... guerras, muita morte. Então, e eles ficam presos nessa situação assim durante décadas. Então, numa ocasião também, Centenas de anos. eu indo buscar o meu cunhado também, e eu me lembro que tem uma curva, uma subidinha, depois começa a descer assim, ó. Reto, de 1 quilômetro embaixo tem uma ponte. E se água, sobe neblina. Tem sempre neblina. Dos dois lados é pinheiro. É mesmo a 10 quilômetros da fronteira com a Espanha, na Galiza. E eu tô indo, e eu tô olhando, quando eu fiz a curva, subi, quando começa a descer com a carrinha, só tava eu na carrinha. Eu olho mesmo na reta. Carrinho é carro em português? Carrinha é uma Kombi de 9 lugares, tá. de uma van. Opa, uma van, eu esqueço. E tô indo, eu falei, pô, acidente. Liguei o pisca-alerta. Da van, e eu tô olhando lá embaixo, tô vendo um monte de gente, um monte de luz, não sei o que, só que neblina. E a neblina lá, por a água, ela é baixa. Aí eu abaixei o vidro e com o pisca-alerta fui passando perto. Só que quando eu cheguei no lugar que eu achei que estava tendo acidente, não tinha nada. Eu senti aquele arrepio. Meu Deus do céu. Peraí, de longe você viu um acidente? Não é no que eu vi o acidente. Lá tem muito acidente, por causa do inverno, principalmente, por causa do gelo, o carro bate. Então eu indo buscar meu carro. Quando eu comecei a subir e comecei a descer, eu olho lá embaixo, eu vejo aquele tumulto. Sério mesmo, vi luzes e tal. Eu falei, pronto, um acidente. Liguei o pisca-alerta da carrinha, diminui a velocidade e abri o vidro. Só que quando eu fui, neblina, quando eu fui chegando perto assim, não tinha nada, cara. Acredita, não tinha nada. Aí eu me arrepiei, na hora me arrepiei, fechei o vidro rapidinho, só que aí, do percurso da ponte até a casa do meu cunhado, deve dar uns 10 minutos, parecia que eu tinha umas 50 pessoas falando no meu ouvido dentro da carrinha. Eu não olhava nem no retrovisor, só de falar eu tô me arrepiando, ó, porque eu começo a me lembrar. Você acredita se você quiser. E eu comecei a ficar ali sozinho, eu e falando na minha cabeça, no meu ouvido, falando. Quando eu cheguei na porta do meu cunhado, que eu peguei ele entrou Na carrinha. Quando ele olhou pra mim, ele viu que eu tava em estado de choque. E eu fui falando, e ele quieto. Quando chegou... Eu já tava longe assim, ele falou, o que aconteceu? Que eu tô vendo que Você não tá legal. não tá. Aí eu contei pra ele. E ele falou assim, ó, já aconteceu isso comigo também uma vez. Aí eu te pergunto, eu sou doido? Não, claro que não. Será que eu não tem lógica, tem umas coisas que não tem lógica. Aí a gente vai atrás de alguma desinformação, alguma coisa que a gente quer a explicação de alguma coisa aí. E a explicação é essa, que tá na hora errada, no lugar errado, e teve alguma manifestação. Uma manifestação De energias e... Que você tá entendendo? Caraca. E é assim, há quem diga que a gente tem pessoas que são um pouquinho mais sensíveis, mais sensitivas do que outras. Eu nunca vi, se você fala assim,
Mas me deparei com essas situações que eu tô te falando que não tem explicação. Não tem explicação, pô, Não mas... tem explicação. Manifestação, hein? Um monte ainda e... Meu, parecia que eu tava com a carrinha cheia. De gente junto comigo falando. E falando, mas você não entendia nada, era só Nada, aquela... nada. Como se estivesse no meio de um E tumulto. arrupiando, cara. Só de falar agora, começa a lembrar como. Só de lembrar, às vezes, e de vez em quando no meu ainda vem, eu tento ver se eu vejo alguém, não vejo ninguém, cara. Esquisito, né? Muito? Muito. Eu não tinha bebido, não. Eu tomava uns vinhos lá que lá bebe uns vinhos. Do Porto, mas não tinha bebido, não. Ah, mas mesmo assim, bebida não dá esse tipo de alucinação. Ué, Não, bebida não. então, Mas aí a explicação por serem terras muito antigas, tem esse. Sim, tem essas manifestações. Isso daí eu já ouvi falar. Teve muita morte, muita guerra, né? Mas na era medieval, Primeira Guerra Mundial, Segunda. teve a guerra dos espanhóis e portugueses lá. Também. Tem até lá os castelos até hoje nas fronteiras lá. E não, é assim, confesso que não dá pra ficar andando de noite lá, não. Eu já... Mesmo de Por carro. causa de manifestações? Não, porque o negócio, principalmente no inverno, ele. O visual é macabro mesmo de noite, tá? Ah, E... é sombrio. Ou, A gente não deve ter medo de morto. Morto não faz mal a ninguém. Quem tem né? Tem que ter medo. Eu não tenho medo de morto, não, mas não aparece, não. Tá? Não aparece, não. Mas, por exemplo, Nossos cemitérios, você vai aqui no cemitério Parque dos Pinheiros aqui, um lugar gramado, tranquilo, tem até uma musiquinha lá. Assim, não é um lugar macabro. Agora tem um cemitério. cemitérios lá que eu vou te falar um negócio para uns cemitérios antigos, meu. É no meio do nada. Cemitério lá não é no meio da cidadezinha. Por ser lugares pequenos, fica retirado, assim. Você vai, entendeu? Você acha andando... Você tá andando numa. Tá à beira da estrada. Lá os cemitériozinhos pequenininhos. Os cemitérios não são grandes lá, são pequenos, né? Porque os lugares são pequenos, mas são antigos, né? Muito antigos. E Portugal e Espanha. Nossa, que loucura. Não, loucura. Mas é legal, um cenário bacana, né? Você acha? Eu acho. Vamos concluir aqui, Emerson? Vamos lá. Então quer dizer que os melhores lugares no Brasil para se achar minério é no Amazonas. Amazonas. E por isso que todas as nações e tem um monte de ONG não é para proteger merda nenhuma. Não quer proteger nada. É de olho Querem a naquilo. riqueza, é o que tá embaixo do solo. Exatamente. Exatamente. Caraca. É isso aí, Emerson. Adorei estar com você. Estamos Você aí. vai voltar mais vezes, Volto. principalmente para você poder estar contando essas histórias sobrenaturais, que eu acredito que deve ter mais, né? Mais Vai mais lembrando pouquinho. aí que você vai ser convidado mais vezes para estar aqui junto com a gente. Tamo junto. Caso você aceite, né? Claro. Tamo junto. É isso aí. Pessoal, muito obrigado até aqui. Esse é o Emerson, geotécnico. Explicou um pouquinho aqui como que se acha ouro, depois contou as aventuras lá em Portugal, contou até algumas histórias sobre... Eu não estava esperando por isso, pô, show de bola, acho que enriqueceu pra caramba. Eu gosto dessas histórias. Então não se esquece de ir lá... Falamos até de merda, né? Aí fala até de merda. Puta merda. Que papo de merda, né? Mas como vocês já sabem, né? Bate-papo descontrolado, a gente começa no assunto e sempre termina no outro. Não tem jeito, mas aqui pelo menos a gente concluiu. A Amazônia é o lugar onde tem mais minérios, principalmente ouro, né? Agora o nióbio, né? Também. Eu nem sabia o que era isso daí. Mas curtam, compartilhem, comentem, aquela coisa toda que você ouve no YouTube o tempo todo. Então ajuda aí a estar ajudando o nosso canal a crescer, compartilha e se inscreve e ativa o sininho para novas notificações. Por hoje é só. Até o próximo bate-papo descontrolado com Eurico Merhori. Forte abraço.